Oi, gente! Hoje eu estou aqui para trazer as minhas maiores decepções e também os livros que eu abandonei em 2022, porque os livros que eu abandonei, de certa forma, são decepções literárias também. Eu não vou colocar como piores livros, piores leituras, porque, gente, é uma experiência muito pessoal, né? Esses livros aqui, o fato de eu não ter gostado deles, o fato de eu ter abandonado eles, não quer dizer que o livro é ruim. Eu gosto sempre de enfatizar isso, que o livro, na verdade, ele não funcionou comigo, mas ele pode funcionar com você. Você pode ter gostado muito do livro, pode até estar entre os seus favoritos, não tem problema, gente. Essa é a experiência que eu tive com esses livros. E eu vou dizer pra vocês que eu tô me sentindo, assim, muito leve com o fato de que em 2022 eu tive muitas leituras boas. Leituras, assim, de 4 e 5 estrelas. Por quê, gente? Eu percebi que eu tive poucas leituras assim que eu realmente não gostei. Vocês vão ver que eu tenho muito mais livros abandonados do que livros com 2 estrelas. Por conta disso mesmo, gente. Quando eu vejo que o livro não tá funcionando comigo, que eu não tô gostando da história, eu já pego e abandono. Então isso corre o risco de eu não ter uma leitura que eu não goste e acabar dando 2 ou 1 estrela na avaliação do livro. Então é um hábito que me deixa mais leve e eu recomendo que vocês pratiquem também o hábito de abandonar os livros que não estão funcionando com você. Então aqui nas decepções também nós vamos ter livros de 3 estrelas, tá? Porque foram poucos que eu dei 2 estrelas. Então eu coloquei alguns livros 3 estrelas que na verdade assim foram livros bons, mas eles acabaram me decepcionando pela expectativa que eu estava na leitura, né? Eu tava com muita expectativa de ser 5 estrelas, por exemplo, e acabei me decepcionando muito com o fato do livro ficar assim mediano pra mim. Tá, eu dei uma boa introdução, né, pra explicar pra vocês a escolha desses livros. Então, antes de eu ir pra lista, eu quero saber se você já é inscrito aqui no canal. Se ainda não é inscrito, se inscreva, curtam o vídeo, ativem o sininho para receber notificação dos próximos vídeos, porque ainda tem muitas listas para sair esse mês. Também veja aqui na caixa de descrição o link do meu projeto do Catarse, que saiu esse ano, para vocês participarem. Também tem um canal de notícias do Telegram, onde eu compartilho promoções e lançamentos de livros. Vou falar primeiro das minhas decepções, que foram os livros que eu estava com muitas expectativas e eles acabaram me decepcionando. Primeiro eu vou colocar Uma Magia Destilada em Veneno. Esse era um livro que eu estava muito animada para ler porque ele tem uma fantasia que eu gosto muito, que é a de mitologias do leste asiático. Eu até fiz um vídeo aqui no canal com as fantasias que eu li o ano passado. E esse livro, ele tem umas coisas bem diferentes dos outros livros que eu li. Por exemplo, essa parte da arte de fazer o chá e ter um poder mágico, esses chás, umas coisas assim bem diferentes, então eu tava com muitas expectativas pra gostar bastante dessa fantasia. E ele é o primeiro livro de uma duologia, mas infelizmente eu não vou continuar essa duologia porque eu não consegui me apegar à personagem, à protagonista. Ela participa de um campeonato ali de aprendizes e mestres dos chás pra salvar a irmã dela, que tá quase morrendo. A mãe dela morreu por causa de um chá envenenado, ela se sente muito culpada. Então é esse o objetivo da personagem, de entrar nas situações que ela acaba entrando no livro. Só que tem muita coisa ali que quando eu terminei o livro, eu senti que eu não entendi, que eu achei assim que ficou muito vago, ou muita coisa pro próximo livro, ou coisas que realmente não foi explicada direito, que eu não consegui entender. Então eu terminei a leitura assim com um grande vazio, sabe? Eu não consegui me apegar à protagonista, porque até ela acaba se envolvendo em outras coisas que parecia que não combinava ali com os objetivos dela, coisas políticas do lugar, e daí ficou muito confuso pra mim, eu acabei me decepcionando e eu não vou continuar essa série. Daí teve um livro do Stephen King que acabou me decepcionando, que foi Cujo. Eu não sei, esse foi realmente expectativas, que eu tava esperando a história de um jeito e acabou sendo de um outro jeito. Eu acho que essas expectativas eu também tive com outros livros do autor que eu acabei não gostando. Quem sabe esses livros merecem uma releitura, né, em outros anos, né, já sabendo mais ou menos da história, talvez eu aproveite melhor sem essas expectativas diferentes. Acontece que a história do Cujo não é sobre o cachorro feroz, que na verdade eu imaginava que era uma coisa muito sobrenatural em cima do cachorro, mas na verdade o cachorro só tem raiva e ele acaba sendo um cachorro muito violento que mata pessoas. Se tem algo sobrenatural em cima disso, ficou assim meio vago, porque até o menino ele vê um monstro do armário, eu não entendi qual que é a conexão desse monstro, se tem alguma
coisa a ver com o Cujo. Algumas pessoas me falaram que esse monstro do armário aparece num outro conto do autor, uma coisa assim. Então esse livro aqui, gente, na verdade, ele vai falar sobre o heroísmo despertar nas pessoas em situações extremas, em situações como, por exemplo, aqui uma mãe tentando salvar o filho. Então ele é um livro que ele vai falar mais sobre a parte do herói mesmo. Nós temos uma criança correndo perigo e uma mãe que faz de tudo, sabe? Ali na hora da adrenalina. Então ele é um livro mais com cenas de tensão. É aquele livro de ação mesmo, onde você não para de respirar em alguns momentos, ali principalmente na parte final do livro. Então eu acho que eu tava com umas expectativas diferentes, mais focada no cachorro e questões sobrenaturais, e não teve nada disso. Então por conta disso eu acabei achando o livro 3 estrelas. Daí agora temos duas continuações de série que me decepcionaram bastante. A primeira é Reino de Carne e Fogo. Ele é a continuação de Sangue Cinzas. O de Sangue Cinzas eu gostei bastante. Eu tinha dado 4 estrelas e meia, a minha nota daquele livro. Mas nesse segundo livro, eu achei que ele ficou muito repetitivo. Sempre eram as mesmas perguntas, sempre eram as mesmas respostas. Quando tinha alguma revelação, eu ficava, mas não estava óbvio isso? Já não tinha sido contado isso? Parecia que tava repetindo coisas e coisas. Parecia que esse segundo livro era ainda o primeiro livro, sabe? Não tinha uma continuação, uma expansão do universo ali dos vampiros. Então eu senti que era muito enrolado, muito repetitivo, as mesmas perguntas. A protagonista ficava o tempo todo perguntando as mesmas coisas, sabe? Então isso acabou me irritando bastante durante a leitura. Sem contar que o romance acabou sendo muito mais o foco nesse segundo livro. Ele tem bastante cenas de sexo. E assim, quando eu pego uma fantasia pra ler, eu fico mais interessada na fantasia. Eu gosto que tenha um romance, mas eu prefiro que o livro seja mais focado na fantasia do que no romance. Se eu quisesse o romance, se eu quisesse cenas de sexo o tempo todo ali no livro, eu ia ler um livro hot, um livro de romance mesmo. Então eu acabo me irritando às vezes, sabe? Quando eu vou com muita expectativa pra uma fantasia que parecia ser muito legal, de vampiros, e tava muito aquela vibe de voltar a ler fantasias de vampiros, e a autora não expandiu esse universo dos vampiros ainda nesse segundo livro. Então eu acabei me decepcionando bastante e eu não vou continuar essa série também. E a outra continuação de série que eu também resolvi abandonar é Destruidor de Espadas, da Victoria Aveyard. Eu tinha gostado do primeiro livro, eu tinha dado 4 estrelas, fiz um vídeo assim, incentivando vocês a darem uma chance pra essa série, mas eu acho que aconteceu a mesma coisa com a Rainha Vermelha, que eu também tinha gostado muito do primeiro livro da Rainha Vermelha e acabei me decepcionando com os outros livros da autora. A única coisa que eu não tinha gostado do primeiro livro era que eu queria que se aprofundasse mais nos personagens, porque ele é um livro com vários personagens como heróis, e eu sentia que não tinha aprofundamento na história dos personagens. Então eu esperava que a autora fizesse isso nesse segundo livro, e não aconteceu. Eu senti que eram personagens muito aleatórios, não tinha aquele personagem que você se conecta, que você sofre pelas perdas dele, que você sofre com as coisas que ele tá sofrendo, que você fica feliz com as vitórias dele. Você não se conecta com nenhum dos personagens, nem com a heroína, nem com os que acompanham a protagonista. Na verdade, é um time de heróis e que tinha que ser aprofundado a história deles. E não tem isso nesse segundo livro, então eu não senti essa conexão. O livro é muito grande, né? Eu acho que o terceiro livro também vai ser grande, então eu resolvi não continuar essa série. Essas fantasias que eu falei pra vocês, eu acabei dando 3 estrelas, assim, ó, de boazinha mesmo. Mas agora vamos falar dos livros que eu realmente não gostei, que eu acabei dando 2 estrelas. Primeiro, gente, com uma dor no coração, eu acabei não gostando do Romance Real da Clara Alves, que ela é uma autora nacional, ele é um romance sáfico, e eu tinha gostado muito do Conectadas, da autora, só que nesse livro aqui, eu acabei, assim, não gostando muito das personagens, até eu pensei que tinha o ponto de vista das duas, mas só tem o ponto de vista de uma, e essa protagonista acabava me irritando em algumas vezes, eu não conseguia entender a raiva que ela tinha, sabe, nas questões da vida dela. Eu sentia que a personagem não conseguia expressar suas emoções, e eu acho que isso é importante, assim, pra nós que estamos lendo, pelo menos se conectar, né, com as emoções da personagem. Como ele é um livro de romance, eu sinto que eu preciso me conectar bastante com a protagonista, sabe, pra eu me apaixonar pela história. E toda essa questão aí da realeza, que ela conhece uma menina conectada diretamente ali com a realeza da Inglaterra, tava muito sem graça pra mim, sabe? É o segundo livro que eu não me conecto, assim, com histórias da realeza, que foi o que aconteceu com Vermelho, Branco e Sangue Azul, com esse daqui também. Acabei não me conectando, ele até parece
parece ser um livro inspirado, né, no Vermelho, Branco, Sangue Azul, só que sáfico. Tem algumas semelhanças, né, pela sinopse da história. E assim, não estava interessante pra mim, então eu acabei não gostando desse livro. E os outros 3 livros que eu não gostei, gente, são clássicos. Tem um livro da Agatha Christie, que é Uma Porção de Centeio, que eu acho que eu não gostei desse livro porque eu já estava um pouco saturada das leituras de Agatha Christie. Quando você começa a ler muitos livros dessa autora, assim, meio que seguido, você começa a cansar, porque você percebe uma fórmula que ela repete bastante nas suas histórias. Você percebe que algumas coisas acabam não sendo muito exóticas ou diferentes dos outros mistérios. Acaba sendo tudo mais do mesmo. Então eu percebi que esse livro aqui, ele foi muito sem graça, sabe? Comparado aos outros livros da autora que eu li. Na verdade, eu nem me lembro mais da história. Eu li ele bem no comecinho do ano. Foi um livro, assim, bem esquecível, bem nada a ver, assim, que talvez não fosse o momento certo de eu ler o livro. E eu aprendi que agora eu vou dar uma pausa bem maior, assim, ó, pra ler os livros da Agatha Christie. Vou ler realmente quando eu tiver com saudade de ler um mistério, Agatha Christie. Daí eu pego um livro dela pra ler que talvez eu aproveite melhor. O outro clássico que eu não gostei foi um bem famoso nacional, que é do Paulo Coelho, que é O Alquimista. Ele tava na minha meta de autores pra conhecer antes dos 30 e eu percebi que a escrita do autor, assim, não funciona muito comigo. Ele até tem algumas mensagens, assim, meio de autoajuda e não faz muito a minha vibe, sabe? Ele até tem uma aventura interessante que vai lá pro Egito, o personagem tem um sonho, daí ele vai atrás desse sonho e ele traz essa mensagem de você ir em busca dos seus sonhos. Mas não sei, foi mais o estilo de escrita, o estilo de contar a história que eu senti, assim, que não faz o meu estilo, eu acabei não gostando muito e não sei se eu vou ler outros livros do Paulo Coelho, porque esse é o mais famoso dele, né? Então não sei se eu iria gostar dos outros. Agora vamos falar dos meus livros abandonados em 2022. Eu tenho o costume de abandonar bastante livros. E normalmente a mesma desculpa de eu abandonar os livros é que eles estão chato. É muito difícil eu explicar, assim, por que eu abandono os livros, mas eu vou tentar explicar pra vocês, mas tenho em mente que provavelmente os livros estavam muito chatos durante a leitura. Vou falar primeiro do clássico que eu acabei abandonando em 2022. No clube de leitura de clássicos que eu tinha, eu acabei não terminando Madame Bovary, porque ele é um livro que vai falar em cima dessa protagonista. Ela é uma mulher, assim, da elite ali da sociedade. Ela parece ter alguns objetivos meio fúteis, ou não sei. Assim, ó, eu não consegui me conectar com essa protagonista. Eu li, até tenho marcado aqui, ó, a página que eu parei. Eu li 274 páginas, gente. Faltava muito pouco para eu terminar ele, mas não estava interessante para mim a história. Os clássicos, normalmente, chega aí na metade do livro, ele já tem alguma coisa interessante que me chama a atenção para continuar. E esse daqui não rolou a conexão com a personagem. Realmente, o motivo de eu ter largado o livro é porque ele tava chato e não tinha nenhuma conexão com a personagem, que eu acredito que teria alguns temas bem importantes a serem tratados no livro, que eu não tava, assim, captando na história. Tem um outro livro meio considerado clássico também, que eu acabei abandonando, é A Amiga Genial, da Helena Ferrante. Eu sei que muitas pessoas amam esse livro, essa tetralogia da autora, eu não vou continuar ela, mas foi um livro, assim, que eu comecei a ler ele, eu gostei da parte que falava delas da infância, é a história de duas amigas, e daí depois, quando eu tava na parte da adolescência, a leitura não andava mais pra mim, e esse primeiro livro era sobre a infância e a adolescência delas. Mas eu lia aquele livro e parecia que eu não focava na leitura, eu sentia que eu não tava focando na leitura, eu sentia que eu ficava com muita preguiça de pegar e retomar aquela leitura, sabe? Eu ficava pensando, eu vou ter que pegar aquele livro pra ler, porque, né, já faz dias que eu tô lendo ele e nunca acabo. Então tava uma leitura muito maçante pra mim. Foi essa experiência que eu tive com Amiga Genial, então ele não funcionou comigo, eu achei melhor abandonar ele do que ficar sofrendo desse jeito. Teve um romance sáfico que eu acabei abandonando esse ano, é um romancezinho que tinha no Kindle Unlimited, é Os Presságios do Amor, e eu acabei abandonando também porque eu não me conectei com as personagens. Ele parece ser um livro de comédia romântica, divertido, que fala de astrologia. Uma das personagens, ela é astróloga e a outra não acredita nisso. Então ele tinha uma premissa bem legal, mas conforme eu fui lendo o livro, assim, ó, eu não tava gostando das personagens, eu não tava sentindo aquela química entre elas, sabe? Mesmo elas sendo o oposto uma da
outra, eu não tava sentindo a química, aquela conexão, e ele é um livro de romance, eu acho que eu preciso sentir isso, então, eu resolvi abandonar ele, não sei, foi um surto, assim, que eu pensei, não vou mais ler esse livro. E temos um dos mais polêmicos que eu abandonei, que foi a Carrie chata, como diz o Joy. Gente, eu abandonei Carrie Soto está de volta da Taylor Jenkins Reid com maior dor no coração, porque é uma das minhas autoras favoritas, né? Essa autora. Só que esse livro aqui, não é a minha vibe. Eu acho que eu realmente abandonei ele por conta das cenas de tênis, da jogadora de tênis. Ela é uma personagem, assim, bem egoísta, que você não se conecta muito com ela. Eu acho que é aquela personagem que quando você termina a leitura, você avalia a trajetória dela. Então, eu não queria terminar a leitura, sabe, pra sentir isso. Por exemplo, isso acontece também com Daisy Jones e The Six, onde você não gosta muito dos personagens, eles fazem muita coisa que você não concorda, mas chegando no final da leitura, você vê que a trajetória e toda a história deles é muito interessante. Só que nesse livro aqui, acabou sendo uma leitura, assim, bem chata pra mim, porque tem muitas cenas do esporte, né, do tênis, vários detalhes. A autora ensina muitas coisas sobre o esporte aqui na escrita dela, e eu vi as pessoas falando, que não gostam muito de esportes, de tênis, mas acabaram se interessando por causa da escrita da autora. E, gente, isso não aconteceu comigo, eu tava achando tudo muito chato, essa parte do tênis. Tinha muitas partidas, o livro todo, gente, são partidas de tênis. Tá? O livro todo é partida de tênis, em cima de partida de tênis, eu sentia que eu queria saber outras coisas da personagem. E ele fala mais sobre o retorno dela, né, como esportista, que ela quer bater o recorde dela, porque uma outra mulher bateu o recorde dela. Então é meio estranho você entender isso, né, dela querer voltar pra esse sonho que ela tinha se aposentado, né. Então eu não consegui entender direito essa personagem até a parte que eu li. E toda essa coisa do esporte, tava chato. A Carrie chata. Teve um livro nacional que eu acabei abandonando, que foi A Árvore Inexplicável, da Carol Kiovato. Eu fiquei muito triste de abandonar esse livro, porque eu conheci a Carol na Bienal do Livro, e ela é uma querida, sabe? Então eu tava com muita expectativa desse novo livro dela. Mas eu passei muita raiva do começo desse livro, gente, porque assim, a personagem, ela entra numa coisa que ela não entende, os amigos dela todos sabem disso e acabam, tipo, mentindo pra ela, e daí dá muita raiva, sabe, desses amigos dela, do que eles fazem com ela ali no começo do livro. Ela vê uns eventos meio que mágicos ali na árvore e tal, e daí, quando eu fui avançando na leitura, eu senti que ele ia ser mais um livro de ação, e eu não curto livros com esse estilo de ação que tem no livro da Árvore Inexplicável, que é um tipo de ação de perseguição, sabe? Que os personagens estão fugindo o tempo todo de alguém que tá atrás deles, e eles escondem vários segredos, e ninguém conta esses segredos pra protagonista. Ela fica assim, o que tá acontecendo? E jogam ela pra cá, jogam ela pra lá, e ela não tá sabendo o que tá acontecendo ao redor dela, e ela tá correndo grande perigo, tipo, várias vezes ela quase morre, e ninguém conta pra ela por que estão tentando matar ela, sabe? Então eu passei muita raiva com esse livro, com o começo dele. Por conta disso, daí eu senti que as cenas de ação não é o meu estilo. Esse negócio de perseguição, tiroteio pela cidade e pessoas da máfia, pessoas perigosas, umas coisas assim. Gente, não é meu estilo de livro. Então, realmente é um livro que não funciona comigo, não é meu estilo. E daí eu separei aqui que eu abandonei 3 fantasias. Tem uma fantasia de volume único, que é queridinha por muitas pessoas, que é Mar Sem Estrelas. E, gente, esse livro é muito confuso, né? É muito confuso. As pessoas falam que chega uma hora que as peças se encaixam do quebra-cabeça, e no final, às vezes também você termina sem entender, mas você ama o livro. Mas eu não gosto de livros assim. Não sei, ele tinha uma vibe assim, meio... muitas coisas aleatórias acontecendo em coisas aleatórias, que provavelmente em algum momento as coisas iam se encaixar, mas eu não tava mais afim de continuar a leitura, sabe? Realmente eu tava me cansando dessa leitura. O estilo da escrita da autora eu percebi que não funciona comigo, porque eu não gostei do Circo da Noite. Foi um estilo de livro, um estilo de fantasia, assim, que eu não curti. Então aconteceu a mesma coisa com Mar Sem Estrelas. E eu tava com poucas expectativas pra esse livro, então eu pensei que até ele poderia me surpreender, mas não. Aconteceu que não funcionou comigo também o Mar Sem Estrelas. Daí tem uma fantasia que ele é de uma autora asiática,
asiática, então eu tava esperando muita fantasia com mitologias diferentes, até na capa. Eu imaginava que ia ter muita coisa assim de dragão chinês e tal, que é os prazeres violentos. Mas não, gente, ele é muito mais focado na política da fantasia mesmo. O livro se passa em Xangai, de 1920, então ele parecia ter uma ambientação bem interessante. Ele é um livro de fantasia urbana, né? E nós temos gangues, rivais, como se fosse a história ali do Romeu e Julieta, junto com os protagonistas de cada gangue. Ele era para ser uma releitura de Romeu e Julieta, mas ele não tem muito romance, gente. Olha esse título, olha essa premissa e fiquem pasmos que ele não é focado no romance. Isso mesmo. Então esse livro engana muito as nossas expectativas. Até a parte que eu li, assim, ó, eu não senti muito desse negócio aí de Romeu e Julieta. E ele tinha muita coisa política mesmo, assim, da cidade, das questões das gangues se unirem pra enfrentar o monstro. E daí o negócio do monstro parecia muito estranho. Depois eu pedi pras meninas me contarem o final do livro a respeito desse monstro e eu achei bizarro. Eu achei bizarro esse negócio do monstro. Então ainda bem que eu abandonei o livro, sabe? Ele é uma trilogia, eu acho, e eu não vou continuar. E outra série que eu resolvi começar ela de última hora, assim, porque tinha saído o filme, que é A Escola do Bem e do Mal. Tem o primeiro livro no Prime Reading ou no Kindle Unlimited. Daí eu pensei, vou ler essa série. Eu nunca tive vontade de ler essa série, mas depois que eu vi o trailer do filme, eu me interessei. Mas daí eu comecei a ler a série e eu achei tudo muito bobinho, muito infantil. Ele é um livro, assim, mais voltado ao público bem mais novo. As crianças ali de 12, 14 anos podem ler esse livro tranquilamente, ele é mais voltado para esse público. Então eu não tava muito afim, né, de ler uma fantasia tão jovenzinha. Eu tava achando as coisinhas muito bobas. Uma das protagonistas era meio irritante, meio bobinha, assim. E daí, eu pensei, não, eu vou continuar essa série. Tem vários livros dela, né? Não tava afim, resolvi abandonar. Depois eu assisti o filme. Eu gostei do filme, mas ficou assim, ó, só o filme tá bom pra mim. E é isso, gente. Esses foram os livros que eu escolhi pra essa lista de hoje. Quero dizer pra vocês que teve mais um livro que eu abandonei, que foi o Cidade de Bronze. Só que eu não vou colocar ele como decepção e livro abandonado, porque ele foi, na verdade, uma pausa que eu dei. Um abandono não definitivo. Porque eu vou dar mais uma chance para essa série do Cidade de Bronze. Eu senti que não era o momento certo de eu ler o livro na época que eu li. E eu vou ler ele de novo. Vou começar ele tudo de novo nesse ano, provavelmente, para ver se funciona. Daí vamos ver se ele vai entrar ou não definitivamente na lista dos abandonados. Então me conte aqui nos comentários, gente, se vocês concordam com a minha opinião de algum desses livros que eu mostrei para vocês, ou se vocês discordam, se você gostou bastante de algum desses livros, defenda ele aqui nos comentários. É claro, né, respeitando aí que foi só a minha experiência de leitura, tá? Eu não tô falando mal do teu livro favorito. E, gente, eu fiz uma playlist que eu vou deixar aqui com os melhores e piores livros de todos os anos que eu gravei. Então tem essa playlist pra vocês verem de todos os anos aí. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!